Oi, gente, estamos aqui para dar início ao nosso segundo ciclo de estudo do nosso laboratório. Ah, Hoje a gente vai iniciar o tema que é a evolução humana e a tecnologia. Essa é a nossa quarta semana, inicia-se o nosso segundo ciclo e é um tema que é bem interessante. Espero que vocês gostem e vamos lá, vamos iniciar. Então, nós sabemos que a tecnologia ela é bastante importante para o ser humano. Nós sabemos que ela representa toda a evolução do que a gente já tem. Então, o mundo parece estar evoluindo tão rápido que é difícil acompanhar todas as novas tecnologias. Apesar dos carros que dirigem sozinhos e robôs capazes de realizar cirurgias, o ser humano ainda tem muito que evoluir. Nós sabemos que essa tecnologia vem nos ajudando e sendo muito útil para nossas atividades do dia a dia. Mas até que ponto ela pode influenciar no nosso cotidiano? Desde a primeira evolução industrial, a nossa existência, sociedade e humanidade vem se transformando. Há quem diga que a tecnologia facilita muito nossa vida, mas existem os que se opõem a isso, dizendo que com a tecnologia estamos nos mecanizando demais. Então, nesta semana, nós vamos iniciar fazendo uma análise, fazendo uma crítica sobre como a tecnologia vem nos modificando para melhor e para pior. Então, essa primeira semana eu quero que vocês analisem e pensem um pouco. Hoje, sou eu que comando a máquina ou a máquina que me comanda? Eu que dependo da máquina ou a máquina que depende de mim? Então, essa é uma pergunta que nós temos que fazer no mundo que está evoluindo tão rápido que nós não sabemos quem depende de quem. Então, rapidamente, a gente pode citar alguns prós, alguns pontos positivos que a tecnologia nos trouxe. Então, ela agiliza processos, ela torna rápida a comunicação e em curtas distâncias. Então, nós sabemos que a tecnologia ela está presente em tudo, no trabalho, na escola, no lazer, em tudo que nós conhecemos já é possível aplicar a tecnologia. Mas será que a tecnologia ela só nos ajuda? Então, como contras, eu coloquei aí, ela nos distrai, ela nos deixa acomodado e nos escraviza em função dela. Professor, como assim? Isso aí já é demais. Então, nós podemos observar que muita gente hoje em dia já é refém de um computador, já é refém de certo tipo de tecnologia. Então, existem pessoas que, para fazer uma continha, precisa de uma calculadora. Para fazer um texto, precisa de um computador para digitar. Não sabe mais escrever à mão. Porque tem lá no computador tem o seu corretor de texto. E isso vai facilitar a sua vida, porém vai lhe acomodar. E esse é o segundo ponto que nós temos que analisar. Essa comodidade deixa você, digamos assim, despreparado para a ausência daquela tecnologia. Então imagina hoje só você chegar em casa e não ter internet, não ter energia elétrica. Imagina só não ter energia elétrica na sua casa hoje. Seria um grande desastre, né? Por quê? Porque sem a energia elétrica, nada da tecnologia vai funcionar. Então você não vai ter internet, você não vai ter a TV, a geladeira não vai funcionar, o micro-ondas não vai funcionar. Então aí já se foi a sua alimentação, uma das formas de fazer a sua alimentação, aí já se foi a sua forma de entretenimento, que seria a televisão, já foi o seu celular, que também é outra forma de entretenimento. Outro ponto que é interessante é essa escravização. Como assim essa escravização? Tem muita gente hoje em dia que é viciado em celular. Então não pode passar 5 minutos sem ver WhatsApp, sem ver Facebook. Não que essas redes sociais sejam
pontos negativos. Pelo contrário, elas são fundamentais para todos hoje em dia. É lá que a comunicação pode ser feita com toda parte do mundo. Porém, como eu falei anteriormente, não podemos nos deixar escravizar. Então, não é porque ela é uma ferramenta de comunicação que vai ser a única que vai ser utilizada. Então, existem outras formas de fazer as suas atividades e que não podem ser concentradas apenas em tecnologia. Então, devemos aprender a aprender. Então, o desenvolvimento depende muito da nossa criatividade. E essa criatividade, ela tende a ser mais florescida, ela tende a ser maior quando você consegue pensar um pouco fora daqueles ambientes, fora daquela caixinha que ele prende, naquela rotina que ele prende. Agora a gente tem uma realidade virtual versus uma realidade real. É muito comum vermos as pessoas em todo lugar com o celular na mão, com a atenção dividida em registrar a cena para postar nas redes sociais, seja na hora de comer, andar, viajar, ir para um show e qualquer outra coisa que esteja fazendo. Então, hoje em dia, estamos muito presos em mostrar para os outros o que estamos fazendo, o que estamos sentindo, se na realidade, digamos assim, estamos dependendo da opinião do próximo. Então, no mundo real, nós dependemos muito de nos motivar. Então, dependemos que tudo que está à nossa volta, ela possa nos ajudar a que seja mais motivante, que você consiga viver com mais alegria e com mais, vamos dizer assim, com mais afetividade, mais sensibilidade. Então, essas são características do mundo real que nosso corpo realmente precisa. Muitas vezes a gente vê pessoas que estão conectadas lá na internet e quando ele está lá com o seu celularzinho, seu fone de ouvido, passa o dia todinho e ele não precisa falar com mais ninguém, porque ele está assistindo vídeos, séries. Então isso é um entretenimento que é muito legal e que a tecnologia pode nos trazer. Mas só que mais uma vez nós estamos tendo que pensar um pouco sobre o que é o real e o que é o virtual. Então, muitas vezes, passamos muito tempo vendo uma rede social em vez de estar fazendo as nossas tarefas da escola, em vez de estar fazendo os nossos trabalhos de casa. E até mesmo no trabalho, acaba nos, digamos assim, tirando um pouco da nossa atenção. Então, temos que ter esse pensamento crítico de sempre separar a hora da internet, do virtual, a hora do real, para que tudo seja balanceado. É lógico que a tecnologia e a evolução do homem andaram lado a lado. Então imagina só o que seria do homem sem a internet, sem a energia elétrica, sem o carro, sem a roda. Então desde muito tempo atrás o homem vem desenvolvendo tecnologias que possam ajudar na realização de tarefas. E essas tarefas tendem a ficar cada vez mais fáceis, por um lado, com o auxílio dessa ferramenta. Então, a tecnologia vai evoluir ainda muito e nós sabemos que ela depende muito do próprio homem. Então, imagina quem vai ser o próximo a programar, digamos assim, o próximo a programar uma informação tão boa quanto quem colocou uma matéria no jornal de hoje, como quem inventou o próprio computador, como quem inventou o próprio celular. Então, quem vai inventar somos nós mesmos, são vocês mesmos que estão estudando e estão desenvolvendo.
um senso crítico para que possa desenvolver mais tecnologias que possam nos ajudar mais ainda. Então, elas não surgem assim no mercado aleatoriamente. Tem que alguém pensar um pouco, estudar um pouco para que possa desenvolver ideias tão boas quanto nós vimos até agora. Então, quais foram os benefícios da era de tecnologia para a nossa vida? A comunicação ficou mais fácil, facilitou a realização de tarefas, abriu uma porta no mercado de trabalho, diversas vagas de emprego começaram a surgir por causa delas, e a internet trouxe, além de todas as comunidades, empregos, redes sociais, entretenimento. Então, nós sabemos que a tecnologia é inegável, que ela veio para ficar e que ela tende a desenvolver mais ainda e facilitar mais ainda as nossas vidas. Só que para isso nós precisamos também nos capacitar, precisamos estudar para fazer com que essa tecnologia seja um aliado e não algo que venha nos atrapalhar. Existe algum mal? Existe algum ponto que a tecnologia nos atrapalhe? Sim. Então, um dos pontos que essa tecnologia pode nos atrapalhar seria a quantidade de informações que ela nos fornece. Então, imagina aí que você chega de manhã e abre o celular, tem várias informações, redes sociais, jornal, TV, você já pode assistir a TV no seu celular. E tem várias outras informações que você dá um clique na tela do celular, dá um toque na tela do celular e ele já abre para você. Então, isso acaba lhe tornando mais desatento. Apesar de nós vivermos numa era da informação, ainda podemos dizer que quando nós nos desconcentramos, deixamos a tecnologia tomar conta da nossa vida, ele acaba nos tornando mais desatentos. Então, nós vamos acabar, digamos assim, absorvendo menos informação, porque sabemos, vamos dizer assim, sabemos onde encontrar mais fácil. Então, a pessoa acaba sem aprender aquilo naquela hora. O sedentarismo também seria outra, né? Então, imagina aí que antes você, para comprar qualquer coisa, você teria que ir no mercado, você teria que ir no comércio. E hoje em dia não, você vai lá, compra qualquer coisa pela internet e ela já chega na sua casa. Principalmente hoje em dia, nos tempos de pandemia, nós estamos vendo que essa rede, esse meio de comércio eletrônico tende a aumentar e tende a desenvolver. E muitas pessoas já pensam se após a pandemia isso vai ficar. Então acredito que muita empresa vai se adaptar e começar assim a vender assim por online, né? Então a sua própria cidade vender para você mesmo, entregar em instantes. Então isso é uma forma de fazer com que o comércio dessa pessoa acabe desenvolvendo um pouco mais fácil, já que a internet ainda é um meio de divulgar seu produto, divulgar suas marcas de uma forma mais fácil e mais barata também, né? Só que por trás disso, a pessoa deixa de sair de casa e acaba ficando um pouco mais sedentário. Outro problema que também pode causar seria o distanciamento social. Como assim? O cara tá lá na rede social vendo a foto de todo mundo. Mas na hora que diz assim, eu preciso de uma pessoa para fazer vir jogar comigo na minha casa. Não tem que ser online, virtual. Eu preciso fazer uma atividade na minha casa que requer 3, 4 pessoas. Então, esse distanciamento social acaba acontecendo porque cada um fica lá na sua casa, muitas vezes até sem conhecer realmente aquela pessoa. Então, acontece esse distanciamento social. É um dos maus que a tecnologia pode nos trazer. Eu trouxe hoje um videozinho para que vocês possam ver, que é bem interessante, que fala um pouco
sobre esse processo da tecnologia na nossa vida e que muitas vezes pode nos causar alguns problemas como esse que vocês vão ver agora. Systems have failed. Are you afraid? All the things, all the loss, can you see? Are you lost in the world like me? Like me? Look harder, say it's done. Black days in the dying sun. Dream a dream of godly there. So many you'll find me there. So look harder and you'll find the 40 ways it leaves us blind. I need a better place to burn beside the light. Come on and let me lost in the world. In the world like me, like me. Então é isso aí, gente. É um videozinho bem interessante que muitas vezes reflete um pouco da realidade, né? Nessa primeira semana, nós tentamos passar um pouco de como a tecnologia tem influenciado na nossa evolução, principalmente no nosso aspecto social. Nas próximas semanas, nós vamos falar um pouco sobre as evoluções tecnológicas e tudo que está acontecendo aí no mundo todo sobre tecnologia. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima semana a gente continua. Tchau, tchau, gente, e até a próxima.